Olá, olá. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Bem-vindas à última live da Bloom desse Junho Roxo, que tá trazendo muita informação sobre o lipedema para todas vocês. Vocês me ouvem bem? Boa noite. Hoje a gente vai ter uma convidada especial, a doutora Thaís. Vamos lá, já vou liberar a Thaís aqui para entrar com a gente. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas. Deu certo. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como estamos? Tudo certo, friozinho aqui pro sul, né? Aqui é feio. Aqui realmente Aqui tá hoje frio, foi um dia gente. bem difícil, assim, de friagem. Vamos entrando. Hoje a gente vai estar com a doutora Thaís, que é especialista vascular, especialista em lipedema. Ela vai tirar as dúvidas, né? Tirar mais dúvidas sobre a doença, trazer um pouquinho também sobre a terapia de compressão e as outras terapias que são utilizadas no tratamento do lipedema. E também teremos um sorteio ao final da live, tá? Da Lip Legging da Blue. Então, vamos entrando, vamos entrando. Vamos iniciar com a doutora se apresentando, por favor, doutora, se Claro. apresente para as meninas. Eu sou a doutora Thaís Torres, eu sou cirurgiã vascular, eu sou a fundadora da equipe Lipedema Santa Catarina, é uma equipe de tratamento multidisciplinar de lipedema aqui no estado, onde a gente promove desde o tratamento conservador, desde a parte do diagnóstico, a parte de tratamento envolvendo as fisioterapias, a parte da nutrição. Então, a gente tem as responsáveis por cada área, né? Na nutrição, a gente tem a Letícia, na fisioterapia, a Shâmila, e a parte cirúrgica, onde a gente realiza a cirurgia do lipedema também. Nós temos um programa de tratamento online, onde os pacientes podem estar realizando, aonde quer que elas estejam, no Brasil ou no exterior, o tratamento conservador do lipedema. Então, a gente tem esse suporte de tratamento para todas elas. E algumas até fazem o tratamento e vêm do exterior para operar com a nossa equipe depois elas estarem desinflamadas, né? Então, a gente tem um suporte muito grande, não só da nossa parte de terapia multidisciplinar, mas das meninas que dão esse apoio a essas pacientes de fora, sabe? Para que a gente possa levar o tratamento do lipedema para onde quer que essa pessoa esteja, sabe? Se é cidade interior ou se é uma brasileira fora realmente do nosso país e que ela possa tratar, enfim, o seu lipedema. Ai, que Eu fico legal. feliz com o convite. Também é minha última live do mês, né? Estamos aqui encerrando o mês de Um mês de muitas muitas coisas, né? Muito movimentações, sobre o muitas lipedema. campanhas, exato. Mas eu acho isso muito importante, sabe? Eu acho que Acho que a gente consegue levar, né, para muitas mulheres essa informação, assim. Acho que esse é o e mesmo as que objetivo. não conseguem estar, às vezes, presente aqui no horário, porque tem os compromissos familiares, a rotina de trabalho, de casa, né, de tudo, elas conseguem depois estar assistindo e ter esse conteúdo, porque eu acho que o mais importante é trazer conteúdo correto, Com né? A certeza. rede social, ela tem as suas grandes vantagens de atingir todo mundo, mas também a gente fica muito preocupado com informações que não são verídicas e que realmente não venham a agregar. A gente costuma falar que assim, o boom, né, do lipedema, ele foi muito positivo para levar informação para muitas mulheres que não conheciam sobre a doença, que acabaram Sim, descobrindo também e começaram a se tratar, mas a gente sabe que tem muita gente também se aproveitando disso e trazendo sim. milagres para isso, e a gente sabe que não é assim que funciona. Uhum. Então, a Bloom buscou parceiras nesse mês e também, né, junto com a marca, a gente encontrou a doutora aqui do ladinho também
da Blume, né, de Floripa, mas a gente quer parceiras que estejam com a gente para ajudar Sim. essas mulheres, né? Então, pessoas que são realmente especialistas, pessoas que realmente estão engajadas na causa e que querem ajudar muitas mulheres, assim como a gente. Então, a gente trouxe a doutora para tirar algumas dúvidas. A gente tem um roteirinho de perguntas aqui, mas meninas, se vocês tiverem perguntas e dúvidas, também podem colocando aqui no chat, que conforme for a gente vai respondendo aqui também, né? E se não der tempo da gente responder tudo ou ficar alguma coisa pendente, se vocês quiserem me enviar, eu aproveitei hoje que ia ter live, deixei caixinha de pergunta aberta, Ah, até para ótimo. poder ajudar, porque às vezes da correria e aí aquilo ali eu salvo. Eu falo para minhas pacientes que às vezes vocês deixam caixinha, eu leio todas. Eu respondo todo mundo, só não garanto ser no dia, mas eu respondo todo mundo. Mais uma Então, se hora vocês vem. então se vocês precisarem, tá ali no Doutora Thaís Vascular. É DRATHAIS Vascular. Tem aqui em Aí, cima também, pode seguir por isso, aqui também. exato. Que aí qualquer coisa que não der aqui, eu garanto que eu vou respondendo ao longo da semana. E a doutora traz muitas informações legais lá no Insta dela também. Acho que a gente pode começar pela pergunta Sim, assim, o que que é exatamente, né, o lipedema, que tá. tanto se fala? Sim, então assim, ó, entender lipedema é entender que não é obesidade, é o primeiro ponto, tá? Então, as mulheres com lipedema, elas erroneamente eram ditas por gordinha ou por biotipo familiar. Então, a gente tem que entender que a gordura do lipedema é uma gordura diferenciada. Então, é uma gordura de um processo inflamatório. São pacientes que acumulam gorduras em regiões que não são regiões típicas de obesidade. Então, elas vão acumular em locais principalmente no membro inferior, a gente pode ter nos braços, mas são casos muito mais raros, mas principalmente nas pernas, nos culotes, nas coxas, até no tornozelo, né, nos casos mais graves. Então, esse acúmulo de gordura inflamatória, ela leva várias consequências para essa paciente. O primeiro é a questão estética, a questão de se visualizar esse aspecto mais de celulite, dessa desproporção corporal, delas se incomodarem com esse lado psicológico, né? Realmente de que elas lutam com roupas, com botas, com calças que marcam, de caber da calça não subir, aí tem que apertar a calça na cintura, né? Então a gente luta com isso durante muitos anos. Mas a gente tem repercussões da doença. Então, o lipedema é muito mais do que algo estético. Então, são pacientes que têm uma permeabilidade vascular maior. O que que quer dizer isso? Elas têm mais hematomas, elas têm mais vasinhos, mais varizes, qualquer coisa que suave, às vezes toque, suaves pressões. Se elas estiverem muito numa fase muito inflamada, elas podem ter dor, então pequenos toques geram desconfortos de dor. São pacientes que tendem a reter mais líquido do que as mulheres que não têm lipedema, então elas marcam a costura da roupa, elas percebem que conforme o dia vai passando, elas sentem as pernas mais pesadas, elas têm mais cansaço. E aí essas mulheres têm dificuldade de ganho de massa muscular, então elas vão para academia e elas veem a colega do lado tendo uma força muscular boa e ganhando massa muscular e ela com dificuldade. Então, elas são tidas como mulheres mais preguiçosas e não são, tá? Então, assim, esse estigma do lipedema a gente tem que começar a remover e entender como uma patologia que tem origem inflamatória mista com o processo vascular. Por isso que é tão importante essa avaliação vascular, porque as coisas estão muito interligadas, as doenças, né? Interessante. Então a gente pode dizer que um dos primeiros sintomas ali realmente é a dor, né? Essa Ah, dor na perna também ou não? não necessariamente, porque assim, ó, eu acredito que uma das primeiras coisas que elas percebem, sintoma poderia ser, mas sinal, que seria assim, do indício do lipedema, seria aquela menina nova que já percebe que ela tem mais celulite, ou que ela tem a cinturinha fininha e tem aquela desproporção corporal. Sintoma de dor, ela já tem numa fase um pouco mais avançada. Ah, A gente entendi. pega muita paciente que tem lipedema assintomática, ou porque Hum, tá numa fase inicial, ou porque ela é uma mulher que já se cuida, é uma mulher que tem um hábito de vida saudável, então o corpo no geral não está tão inflamado. Ela faz atividade física, se alimenta bem, então ela está ali no limiar. A doença está compensada, digamos. Mas você não entendi. vai ter dor. Então, a gente nem toda paciente com lipedema tem dor. As Tem que dor. têm dor ao toque, pressão, sente perna pesada, são pacientes, essas que têm mais sintomas, são pacientes que
dificilmente elas não estão numa fase inflamatória. Então, é quase certo. Tem dor, é fase inflamatória do lipedema. A gente, em muitas conversas, assim, com clientes, enfim, até as modelos que participaram do nosso shooting ali, elas falaram que sentiam um certo peso na perna, né? Não necessariamente a dor, mas A ali dor. quando corria, quando fazia alguma atividade física, Porque é sentia, pesado. parece que mexendo, né? A perna Então, por sabe dentro e por não que que saberiam só explicar. a explicação para isso, eu sou cirurgiã, né? Então, assim, a explicação para isso é que a gordura do lipedema, ela é densa. O que que quer dizer? Eu gosto muito de falar isso para os pacientes no consultório. Uma mulher que já limpou uma carne, que pegou uma carne, ela vai limpar aquela carne que você comprou no açougue. A gordura normal é aquela gordura que é um sebo. Tu vai limpar, tu esfarela, tu passa assim, fica aquele sebo derretidinho, mole. A gordura do lipedema, isso não acontece. Ela é dura. Ela é densa. Então, assim, por quê? Porque o maior componente dela é processo inflamatório e fibrótico. Então, ela é dura. Quando a gente faz a cirurgia do lipedema e remove essa gordura do lipedema, a gente aperta e ela pouco se esfarela. Eu tenho um vídeo que eu quis mostrar isso, mostrar mesmo. Você falou, ó, gordura normal, tá vendo? Ó, virou um sebinho, passou, fica aquela coisa oleosa, assim, na, na, Sim. na na pele. Agora, aperta a gordura do lipedema, tu não consegue. Então, por que que ela sente esse peso? Porque é pesado. Então, elas parecem que tem uma caneleira. Então, são mulheres que elas vão para academia e elas cansam mais rápido. Elas vão fazer uma caminhada e ela olha do lado que não tem lipedema, mas às vezes tá com sobrepeso, tem obesidade. E ela não, e ela fala assim, poxa, mas ela é mais rápida do que eu, minha perna é pesada. Então, elas não entendem o porquê. Agora, com a divulgação, passando por conhecimento, elas começam a entender o porquê que é. Isso é muito bonito de ver, porque é algo que ela realmente não entendia e não sabia o motivo, né? E é uma doença. Eu acho que elas falam muito assim, que quando elas descobrem, existe aquele momento da, né, meu Deus, a Uhum. dúvida, mas é um momento muito bom de agora eu entendi, agora eu sei, né? Isso. E É aquilo que elas tinham antes libertador, de não, é né? libertador, É, exatamente, essa é a eu palavra. sempre procuro, assim, ó, falar para as pacientes do consultório, eu falo, gente, ó, claro, hoje, como a live de hoje é voltada para paciente, né, para a gente informar. Então, eu vou tentar sempre termos que as pessoas possam se Sim, conectar e entender, né? Então, eu sempre falo isso na paciente. Falei, tem alguma coisa que você sente, assim, que você não entendeu? Assim, para eu tentar ver se eu consigo te explicar o motivo, como esse que você falou, delas relatarem, não dor, mas estranho, peso pesado. Então, realmente, é como se elas estivessem carregando uma caneleira, porque essa gordura é pesada, ela é densa. Então, é realmente entender que é diferente, que elas vão poder fazer atividade física como qualquer outra mulher, até porque elas devem fazer, isso faz parte do tratamento, mas entender que vai ter uma dificuldade maior, sim, e não se cobrar por isso, né? sim, com certeza. Não se cobrar por isso e buscar ajuda. De fato, existe ali um tratamento que vai ajudar Sim. a que essa mulher tenha uma vida um pouco mais tranquila, né, Uhum. mais normal, né, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é uma doença que não tem cura, então ela precisa seguir ali um tratamento para o resto da Sim. vida para ter uma vida mais tranquila. E até teve uma questão aqui, falando ainda de sinais e sintomas, né? Tá, Quem não sabe que tem lipedema, por exemplo, quais os sinais que ela tem que procurar um médico? tá, E que médico, que tipo de médico ela pode procurar além de um vascular, de repente, se tá, ela não tiver acesso? tá. Então, assim, ó, a primeira coisa que ela identifica é o que a gente fala que, assim, essa mulher com lipedema, ela tem 3 fases de ciclos que ela pode começar a ter sinais da doença, né? A primeira delas é a primeira menstruação, que a gente fala que é a menarca. Então, quando ela menstrua, e a gente já sabe que quanto mais jovem ela menstrua, pior é, né? Mais tempo de exposição hormonal e geralmente tem mais desequilíbrios hormonais. Então, meninas que menstruaram mais cedo tendem a ter uma chance maior a ter lipedema, sim. Então, assim, essa primeira exposição hormonal é às vezes o primeiro sinal. Então, ali, se a mãe, né, agora já tendo informação, já percebeu, minha filha pegou corpo muito rápido, desproporção, cintura fininha, a coxa mais grossa, culote mais grosso, ou a menina que se alimenta de atividade física, mas tem um aspecto de celulite, ali eu acho que já é o primeiro sinal que a gente deve tratar, porque ela não vai ter sintoma. Vai ser algo só estético e é muito mais fácil, né? Tudo mais jovem, tudo inicial, é tudo muito mais fácil.
Dificilmente, então, essa menina vai ter alguma característica de doença, a não ser essa parte estética. Aí, o segundo momento, aí a gente pode começar a gerar mais sintomas mesmo, é quando você inicia, às vezes, uma pílula anticoncepcional. Aí você Nossa, tem hormônios, né? Ou às vezes algum tratamento para alguma doença. Essa semana eu atendi uma paciente que não chegou a tomar anticoncepcional, mas precisou tomar corticoide, ela tinha uma doença autoimune, e ali foi um gatilho também. Então, entendi. hormônios como um todo, desequilíbrios hormonais, e aí ela começa a ter. Nossa, mas eu percebi que eu tô mais inchada. Marcou a costura da roupa, da meia. Percebi que agora a bota não fecha, sabe? Então ela começa a perceber os primeiros sinais. Essa paciente ainda não tem dor. Então, acho que ainda não daria para eu entrar no fato do dor, do peso, ainda não. Ela pode começar a ter aqueles hematomas que não tem muita explicação. É uma fase que pode ser que ela. Eu não me lembro de ter batido uns locais que não são tão óbvios de serem batidos, às vezes em parte interna de coxa, lateral ali de coxa, a gente bate sem perceber mesmo, né? Na mesa, na quina, na vida do dia a dia. Parte interna de coxa, de joelho, são regiões mais protegidas que dificilmente você teria esse trauma, então são hematomas mais espontâneos. Aí a gente entra numa fase de gestação. Aí, Acabou de falar ali, a Michelle, o meu gatilho foi a segunda gravidez. a segunda geralmente é pior que a primeira mesmo, né? Já teve a primeira exposição hormonal, então na segunda a circulação já estava bem ativa, né? Já teve a ativação dos vasos, então a chance de vir a ser a gestação, a segunda ser mais intensa que a primeira, é muito frequente, tá? Então aí vem a gestação. Aí a gestação não tem jeito, né? Então, se a gente não tem uma mulher que a gente não descobriu previamente esse lipedema e tratou ela e preparou o corpo dela para ter a gestação, nesse momento é um boom hormonal, é um boom de transformação muito grande e geralmente a faixa etária já é uma faixa etária um pouco mais velha. Então, ela já teria normalmente algumas alterações circulatórias por conta da gestação, do próprio útero gravídico. E aí, com isso, comprime vasos linfáticos. E hoje a gente sabe que esse inchaço, esse edema, que a gente fala que é edema linfático, a linfa, eu vou falar um termo só médico, tá? A linfa ela é lipogênica. O que que é isso? Ela promove a formação de nódulos inflamatórios. Então, uma mulher que Tá. incha muito na gestação, ela quando desincha, pode ser que ela fique com alguns nódulos. Então, às vezes, elas olham muito ali na lateral do ossinho do pé, que a gente chama de maléolo. É um ossinho ali do lado do pé, do lado de fora, aí fica uma bolinha lá. Eu desinchei, mas essa bolinha nunca sumiu. Provavelmente é um nódulo residual que ficou pelo edema que se formou. Então, assim, aí ela começou a já ter sintomas. Nessa fase, ela já tem que estar atenta, já deveria estar tratando, né? Porque aí começam a ter as coisas que a gente, às vezes, depois não consegue regredir. Tá? Então, e Entendi. aí o último pico seria a menopausa, porque aí realmente a gente tem na menopausa uma permeabilidade vascular maior, a gente tem uma alteração das fibras de colágeno, então ela favoreceria também. Então, esses são os ciclos da mulher que poderia favorecer. É claro que assim, ó, hoje, pelo que o consenso, né, esse ano foi lançado o Consenso Brasileiro de Lipedema, fala, sempre a gente busca o tratamento conservador, o médico mais adequado seria realmente o vascular. Mas, assim, médicos que tiverem capacidade, que eu falo assim, tiverem uma boa formação, você perceber que ele realmente está empenhado em tratar a sua causa, tratar você como um todo, é muito bem-vindo, né? Mas a gente sabe que a gente tem essa grande dificuldade no nosso país, porque ele é muito grande, muitas mulheres moram em lugares que nem Não tem assim, acesso. que não tem acesso nem ao que precisa, assim, sabe? Nem assistência ginecológica correta para fazer uma mamografia, que é né, que eu acho que é algo que, assim, pô, mulher hoje em dia morrer, às vezes câncer de mama, de ovário, que Mama. não fez exames, assim, preventivos, é tão triste, né? Então, assim, foi um dos motivos que a gente até buscou ter esse programa de auxílio, de suporte. Os pacientes ficam em contato comigo, com a Nutri, com a Físio. Dá um trabalho para nossa equipe como um todo, mas foi pensando nessas mulheres, sabe? Foi pensando nessas que não podem ir num centro, não estão em São Paulo, não estão em capital, não estão no Rio, ou não estão aqui em Florianópolis. Falou, tá, e essas pacientes? A gente faz o quê, sabe? A gente diz, então, sinto muito. A gente não queria fazer isso, sabe? A gente realmente não queria dar um suporte. Porque o tratamento do lipedema, a gente não entrou nisso agora, mas
o tratamento do paciente do lipedema depende muito dela ter a informação correta e ela consegue. É literalmente te conhecer, sabe? Depois que ela aprende, ela segue sozinha sem a gente. Isso é muito bom de ver, sabe? Eu tenho pacientes assim que estão comigo há muito tempo e eu fico feliz. Ela assim, quando eu volto, ai, daqui a um ano, só pra eu saber como você tá. E que aí sempre tem novidades, tá estudando, e aí vamos ver se eu faço alguma outra coisa. Mas tá tudo bem, sabe? Mas basicamente Sim. é isso. Aqui aconteceu uma pergunta assim da cirurgia, quando a cirurgia é indicada, que eu acho que é bem a tua área. Mas antes de Uhum. entrar nisso, eu queria entender assim, o quanto essa doença é comum, Tá, sabe? Porque a gente tá realmente ouvindo muito e muitas mulheres descobrindo, e realmente ela comete muitas mulheres. A gente tem essa informação de quantas mulheres, né, têm de fato esse diagnóstico de lipedema, tá. e se realmente qual é a idade assim que elas. Tu falou das três fases ali, claro, mas existe uma idade onde as mulheres acabam tendo mais esse Sim, diagnóstico da doença? temos. Então, assim, ó, estatisticamente, no Brasil, são 12% das mulheres que têm IPD. Assim, ó, vou te dizer que do meu consultório, pacientes que marcam consulta comigo presencial, 50% não é LPD. Eu vou te dizer que, assim, ó, tá super estimado, tá? Então, assim, ó, eu não vou te dizer que elas não se beneficiariam de um tratamento que a gente às vezes propõe, de uma terapia Sim, compressiva, de uma dieta equilibrada, de uma fisioterapia descongestiva, de um fitoterápico que melhora a circulação. Sim, elas vão se beneficiar, mas elas não têm um diagnóstico de lipedema, sabe? Eu falo, fica tranquilo, isso não é lipedema. Eu tenho como melhorar o seu edema, que você tem uma retenção linfática, varizes, tem flacidez. Então, assim, ó, o que está acontecendo é que tudo virou lipedema. E aí, se a gente tratar lipedema, fica muito bom, dá muito resultado. As pacientes olham e falam, nossa, ficou bom. Mas se eu for tratar o que não é lipedema e o que é flacidez, não vai ficar bom. Entendeu? E entendi. em alguns casos, são sim, as mulheres, elas estão com uma sarcopenia muito grande. Assim, ó, eu tô vendo cada vez mais mulheres jovens com sarcopenia, e eu não atribuo só ao uso de canetas emagrecedoras, não. É como um todo, assim, sabe? Acho que a vida como um todo veio promovendo isso nas últimas gerações, e as mais jovens agora, isso tá melhorando. Mas a faixa que eu vejo que mais acomete lipedema é entre 40 e 50 anos. 40, 50. Entre 40 e 50 anos é as que realmente, dificilmente essas não são a que a gente pega a maioria. As mais jovens, na maioria dos casos, não são, e às vezes umas com mais idade, às vezes é realmente só flacidez mesmo, que a gente pode tratar de outras formas, mas não a doença. A gente tem que entender que ter lipedema, ele é libertador. Com certeza, porque aí você vai fazer o tratamento correto e, enfim, vai ter resultado. Mas se não é lipedema, a gente vai ter que tratar de outra forma e ver o que que é. Mas entender que não bota todo mundo do mesmo bolo, porque não vai dar certo, sabe? E esse é meu medo do modismo. Sim, e acho que já emendando assim, então, como que é feito esse diagnóstico do lipedema? De fato, existe doenças vasculares, existe o lipedema, existe o linfedema, né? Então, acho que existe algumas doenças que acabaram surgindo os nomes e as pessoas confundem, mas como de Tá, fato é feito o diagnóstico ali, ó, não, isto é lipedema mesmo, e tá, agora a gente vai começar a tratar. tá. Então, assim, ó. Para as pessoas entenderem, né? Linfedema é um distúrbio do sistema linfático, né? Que a pessoa tem uma tendência a uma retenção linfática por um retardo de fluxo dentro desse vaso linfático. É muito associado a varizes. Então, a gente pode ter só a doença linfedema puramente, que é uma característica que ela vai ter e ela vai ter mais edema. A gente consegue visualizar isso através do exame de ultrassom, porque a gente consegue ver os que a gente chama de lagos linfáticos, então a gente vê aquele acúmulo de linfa embaixo da camada de gordura. Mas, como eu falei, ele também pode vir a ser uma das causas do lipedema e ela vira a ter um lipedema de formação de nódulos por conta dessa linfa. Isso pode acontecer. O que que eu faço bastante no consultório? Eu
eu analiso a questão dos sintomas, né, das pacientes, vejo a questão das imagens, da desproporção corporal, porque tem casos assim que você bate o olho e de longe você já vê. Aquela paciente assim, com aquela formação característica que é o culote avantajado, a coxa, o joelho mais para dentro. Você vê que assim, ele tem um joelhinho mais viradinho, né? A gente já vê que elas têm um joelho mais virado, a gente chama isso de valgo, mas é uma rotação interna do joelho. O joelho é mais reto, então ele fica mais para dentro e mais rodado. Ele vem, forma aquele garrote, aquela imagem grande ali no tornozelo. E quando o lipedema é puro lipedema e não tem edema linfático, não tem enfedema junto, o pé é polpado. Então você vê aquele pé sequinho. Ela chega a levantar o dorso do pé, você vê todos os tendões, flexores, os extensores, tudo. Você consegue visualizar todo aquele pé sequinho. Tem pacientes que têm o pé cheinho, edema tem, aí ela tem associação de doenças, né? A gente já teria o lipedema com o linfedema. Muitas pacientes com lipedema têm um sobrepeso ou uma obesidade associada. Então, muitas dessas mulheres só descobrem lipedema ou quando elas emagrecem, num pós-cirurgia bariátrica, que elas veem que perdeu aquele abdômen todo, mas poucas mudanças da cintura para baixo. E muitas mulheres que estão acima do peso dificultam um pouco mais essa bater o olho e ver. Entendeu? Aí essas eu gosto muito de fazer o ultrassom no consultório onde a gente enxerga o nódulo. Aí eu diferencio o que é tecido gorduroso da obesidade, né, Normal. normal, e o que é nódulo, né? Até para eu poder ter aonde eu vou caminhar, porque eu também preciso tratar a obesidade. Então, são doenças que eu vou tratando como um conjunto. Eu preciso que ela emagreça, eu preciso perder a gordura normal da obesidade, mais a gordura do lipedema. Então, é um conjunto. Por isso que eu preciso de uma equipe multidisciplinar. Se alguém em algum lugar te falar assim, eu trato lipedema sozinho, pode vir que eu te garanto que eu resolvo o seu caso. Olha, gente, só Deus, tá? Só se for Deus para estar falando isso, porque pessoa, ser humano, médico, não consegue. A gente precisa de ajuda, sabe? Eu preciso de uma rede de apoio, eu preciso realmente de profissionais capacitados, porque é muita coisa envolvida. Vai precisar de terapia compressiva em etapas, vai precisar da parte nutricional, eu vou precisar do educador físico. Então, assim, é muita gente no pé dessa paciente. Eu falo que quando elas vêm, eu falo, e aí, quer tratar? Tá ferrada. A Nutri vai te pedir foto do teu prato, a Físio vai ver, vai falar com o teu educador físico para ver se tu tá fazendo direito. Então, a gente tem que se envolver. Eu falo que é um envolvimento grande. As que querem operar, então, se não tiverem na linha bonitinha, eu falo, não, não marca, vai esperar. Enquanto eu não ver, porque as coisas têm que dar certo, né? Então, Sim. é assim que funciona. Acho que a gente, em todas as nossas conversas, assim, e até com pacientes e com parceiras que são portadores do lipedema, todo mundo fala, é multidisciplinar, assim, são vários tratamentos ao mesmo Aham, tempo para poder dar certo. exato. Então, não existe Exato. um único tratamento. Não, Tem não gente que vai pergunta, tomar um remédio o que que você milagroso. faz? O que que você E eu faz? Eu faço passo. isso, 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 isso. Eu passo, as pessoas dizem, você vai, mas vai ter remédio pra tomar? Vai, sabe? Talvez vai ter até caneta emagrecedora, dependendo do caso, vai ter comprimido, vai, tá, mas vai ter alimentação equilibrada? Também, sabe? Então, assim, vai ter Exercício antidepressivo? físico. Vai ter alguma hora que eu vou ter que usar alguma coisa compressiva? Vai também. Então, a gente E vai cada um faz parte, né, de um tratamento. Cada um faz é, parte. Nenhum substitui o outro, não, de e são fato. fases, assim, ó, eu sempre falo que são fases. Por exemplo, a fase da nutrição, por exemplo, é uma fase que o que às vezes eu começo com para uma paciente, né, a Nutri e tudo, eu não começo para outra. Eu falo com ela, olha, não tá tão inflamada assim. Dá pra gente já começar pensando na perda da questão mesmo da gordura do nódulo, uma dieta voltada mais para isso. Olha, líquido linfático, edema, inflamação lá no topo. Vamos começar do inicial mesmo, dieta anti-inflamatória. Vamos pedir exame de sangue para teste alimentar, para a gente não sair que nem loucos cortando glúten e lactose todo mundo e ninguém vive, ninguém sobrevive, ninguém tem vida social. Então eu sou contra. Eu acho que sem radicalismos. Sem radicalismos. Uhum. Então a gente vai lá, vamos pedir um exame de sangue, vamos ver como é que tá, né? E aí agora vamos para físio. Tu acha que vai sair já de meia elástica? Não vai.
Não é assim. Se eu botar uma meia elástica numa paciente inflamada de lipedema, ela não aguenta 2 horas. Ela vai ter A dor. gente teve muitos relatos disso também, assim, Ela vai ter na dor, nossa outra live. ela vai garrotear o tornozelo, ou ela vai fazer uma volta ali, se ela tiver bastante nódulo ali também perto do joelho, vai fazer um garrote ali, vai comprimir, vai inchar mais ainda, porque ela vai comprimir a drenagem linfática é extremamente superficial, gente. Então, assim, vai comprimir mais ainda, vai edemaciar, eu vou piorar mais ainda, e ela vai falar, eu não consigo, as pessoas conseguem, eu não consigo, eu já tentei, eu morro de pena, eu, calma, é porque não é por aí, não é esse o começo, Passo a talvez passo. esse é o final. Sabe? Talvez eu chegue na meia daqui a um tempo, mas não é o começo. Aí entra as calças é um bom caminho, porque a É, aceitação é muito mais fácil, né? As calças compressivas acabam que é muito mais fácil tu pegar uma calça compressiva do que uma meia com compressão graduada. são mais confortáveis nesse caso, né? Assim, do que uma meia. E ali até a Dri perguntou se a calça substitui a meia. Não, nada Uhum. substitui nada. É todo mundo aliado aqui, é todo mundo Etapas. parceiro e etapas, Dificilmente eu exatamente. começo com uma meia, sabe? Dificilmente, porque E assim, além de tudo, doutora, tem várias meias também, né? Não é uma meia só, existem várias meias e a meia indicada pelo médico. Então, assim, escutem o seu médico. Ele vai te sim, indicar o melhor. Então, assim, a sim. calça ela vem ajudando, ela faz parte da terapia de E ela compressão. não é abandonada nunca. Porque mesmo quando Exatamente. eu começo com a meia, que às vezes eu preciso, olha, agora eu vou entrar com meia, às vezes eu vou entrar com malha plana. Malha plana não é nem Sim. meia. Ela quase não tem elasticidade. Ela é um tecido quase, não chega a ser inelástico, mas ele é de baixa elasticidade. Então ele ainda é acima da meia elástica. Quando eu mostro, às vezes para os pacientes, ela, nossa, eu falei, calma, vai chegar a acertar. Ainda assim eu não abandono a calça. Eu falei, agora eu uso ela para fazer suas caminhadas, para fazer seu exercício Faz parte do físico. exercício, exatamente. Ou vamos usar a meia, às vezes, no período da manhã, com a malha da manhã, ou período da tarde, a gente já que você já vai para academia no final do dia do trabalho, já fica com a calça. Então, a gente intercala coisas para que a gente possa entender a rotina de cada mulher, né? A fase que ela tá e fazer dar certo. Então, nem elas, às vezes, assim, nossa, agora funcionou. Eu, claro, gente, fazendo a coisa correta sempre funciona. Sempre funciona. Só não pode pular etapas. Sim, e eu acho que também não pode parar, não é porque, ai, tô bem, vou parar de fazer as coisas, né? É, Então a gente sabe a que gente passa mais, né? Eu acho que assim, eu procuro deixá-las muito independentes, assim, sabe? Até porque eu acho que, diferente um pouco de algumas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, onde são doenças que o risco de morte é muito grande, né? Porque elas podem ter um AVC, elas podem ter um infarto, são coisas assim muito graves. O lipedema, eu consigo dar essa liberdade maior. Eu sempre falo que as minhas pacientes, elas vão subindo uma escada rolante. Quando elas chegam lá em cima, elas estão super confiantes. E aí, tá, eu falei, é aí que eu quero. Aí vai viajar, vai fazer uma viagem de família, tirou férias, se aborreceu, deu problema no trabalho. Aí elas descem 2 degraus. Elas não descem ladeira não abaixo. é Elas não exatamente. voltam pro zero, entendeu? E aí elas já sabem como voltar, sabe? Descer 2 degraus não dá aquele desespero, porque ela foi aprendendo ao longo. Mas isso é algo que a gente constrói, né? Com certeza. E é como você falou, é um passinho de cada vez e Uhum. realmente a gente conhece muitas mulheres com lipedema e que hoje não sofrem mais, né? Elas têm o Isso. lipedema, mas elas não sofrem mais. Não, e elas têm a vida E elas se delas, sabe? conhecem, Eu tenho várias pacientes que às vezes assim, elas postam, né? Eu sigo elas, tudo no Instagram. Elas assim, ai, doutora, eu fiquei até sem graça que eu botei. Eu falei, gente, eu não tô aqui pra julgar ninguém, porque foi numa festa que mostrou comer. Eu falei, você não tá bem? Então, tá ótimo, qual o problema, sabe? Vai, não estamos bem? Você já sabe o que fazer. Amanhã você já sabe que o cuidado é outro. Talvez uns cuidados a mais, essa semana você vai ter que talvez usar mais a terapia compressiva, você já sabe como fazer. Ai, não, então tá bom. A vida tem que seguir, porque quando a gente fala em nódulos, eu tomo muito cuidado, porque às vezes a palavra nódulo assusta, remete a coisas malignas, coisa ruim. sim, Então, tem muita tumor. paciente que chega pra mim para assim, eu quero tirar esses nódulos de mim. Eu, calma, sabe? A gente pode remover, pode fazer, deixar um contorno bonito, mas a preocupação é diferente de um nódulo na mama, de algo assim que realmente vai te remeter
um risco de vida, né? Então, o lipedema, eles fazendo a coisa certa e com calma, a gente consegue um controle e uma estabilidade muito boa. Legal, e já puxando também o gancho ali da cirurgia, né, dos nódulos, precisa sempre tirar, quando que é caso cirúrgico, quando que tu indicas ou que outros tratamentos, né, Ah, são feitos além da cirurgia, ou todos os casos precisam de cirurgia, né? Acho que a gente teve bastante pergunta aqui de muita gente que quer entrar direto na cirurgia, acha que vai tirar o lipedema, como que funciona? tá, então vamos lá. Assim, ó, primeiro passo, tá? Se você quer operar lipedema, a primeira regra é você ter passado por tratamento conservador e não ter sintomas. Então, assim, a primeira coisa é o paciente não pode estar em fase inflamatória. Porque se você entende como funciona a doença, você vai entender que, assim, se você tá no desespero da dor, naquele pico da dor do desespero, não é o momento de operar. Por quê? Porque você vai fazer mais lesão no teu organismo, vai gerar uma fibrose e o aspecto cirúrgico, além de ficar feio, vai voltar. Então, a primeira coisa é essa. A paciente para operar lipedema, ela tem que estar bem. Ela já não tem mais tantos sintomas. E aí, quando a gente opera por estética, a maioria das vezes, tá? Assim, te digo que 99% das vezes eu opero, porque a gente fez o tratamento conservador e tem regiões de nódulos que já gerou tanta fibrose por processo inflamatório que o nódulo, mesmo ele tendo diminuído de tamanho, fica feio. Então a Entendi. pessoa fala assim, mas eu não gosto. Eu falei, todo direito, já tá tudo bem, o paciente não tá inflamada, podemos fazer cirurgia com sucesso. Para quê? Para que não volte. Entendeu? O meu objetivo é não operá-la de novo. Então é sempre esse meu objetivo, fazer uma cirurgia única. Então a gente chega nessa etapa. Quando que tem indicação médica, né? Se ela tiver distúrbio de mobilidade, o que é isso? Eu já operei paciente sobre mobilidade, senhora de 76 anos. Uma paciente que ela realmente assim, ela foi atrás do ortopedista para prótese de joelho, mas o peso do nódulo onde estava girava tanto o joelho dela para dentro que ele falou: olha, eu vou botar a prótese, ela não vai caminhar da mesma forma. E aí eu falei: então vamos fazer cirurgia do lipedema, uma coisa mais de realmente de reabilitação, e depois, se ela precisar botar a prótese, coloca, né? Acabou que não colocou, ficou bem, né? E aí não é uma cirurgia voltada para estética, então é uma cirurgia de mobilidade, aqueles A lipedema que gente você vê muita conhece. desproporção ali e Isso. realmente, como as pernas estão muito grossas, ela acaba mudando a Girando. postura, né? Isso! E ela já estava Então, com dor no quadril. Então, assim, por que tratar lipedema? Às vezes as pessoas assim, não ligo, vou botar uma calça, vou esconder e vou ficar. Porque a tendência de não é você só não estético, né? tratar é você gerar distúrbio de mobilidade quando você tiver mais idade. E a gente está vivendo cada vez mais e cada vez melhor. Então a gente quer sair, passear, caminhar, acompanhar o grupo, o marido, os filhos, o que for, neto. Então, não deixar a ter distúrbios de mobilidade é algo que vai te ajudar a ter uma terceira idade com muito mais qualidade. Então, é importante, e quanto mais você tratar, melhor, né? Com Então, seria certeza. basicamente isso. Basicamente, eu opero estética, assim. Vou te ser sincera, as minhas pacientes todas é porque a gente realmente quer trazer o que elas sempre se angustiaram. Desde jovens, meu sonho é ter uma perna desse jeito, meu sonho é botar uma calça. A gente lida com expectativas reais. A gente Somos, super entendo, meu é Deus. isso que eu Tô falo, aqui pra somos ajudar mulheres, ninguém. né? Eu É, não julgo exatamente. ninguém. Eu só falo, peraí, deixa eu só te botar no ponto certo. Eu não julgo ninguém, eu topo, tá tudo certo. Eu embarco junto, sabe? Sou parceira. Parceira até de assim, vamos fazer mais isso? Vamos já fazer isso? Vamos. Tudo que é possível que não bote você em risco, mas deixa eu chegar no ponto certo. Me dê tempo para tratar de verdade seu lipedema. Tratei seu lipedema, agora eu negocio o que a gente pode fazer. Entendeu? E aí vai para o lado estético. Legal, legal. Sim. Então, assim, o que que a gente pode controlar o lipedema? Então, é alimentação, exercícios, o que mais que a gente consegue já. Tá. Porque, assim, eu recebi aqui algumas perguntas de, eu não tenho condições de tratamentos e tal, existem tratamentos gratuitos, então acho que com boas indicações e boas recomendações, a gente consegue se tratar um pouco, se conhecendo. Acho que Claro, o primeiro passo é claro. se conhecer, né? Uhum. O que que te inflama, quais são os gatilhos ali. Mas, Isso. assim, quais os controles? Não vou dizer tratamento, mas Tá, quais os controles que a gente tá. consegue ter, assim? Assim, ó.
é claro que é muito mais fácil você pegar e fazer um exame de sangue de um teste alimentar e vir 222 alimentos que você pode ou não pode comer, não tenho dúvida. E o que a gente faz? Só que eu tratava lipedema antes de ter isso. E aí, como eu fazia? Diária alimentar. Antes disso, eu falava pro paciente, falei, olha, anota. Percebeu que come isso, fica com mais dor na perna, fica mais inchada, vai te conhecendo e sempre busca o alimento que você puder mais in natura. Que digo assim, é aquela história que as nutris falam, né? Descasca mais, desembala menos, né? Com o mínimo possível de coisas industrializadas, o mais natural que você puder. E isso é barato, isso aí, a pessoa que, aonde ela estiver, ela vai comer, ela não precisa comprar a barrinha de proteína da marca A, B ou C. Ela vai comer o que ela tem ali de fornecendo dali, das vezes até da região mesmo dela. Então, alimentação o mais natural possível, né? Então, é o que a gente fala. Atividade física, eu não tenho o que falar. As pessoas confundem ser ativos com atividade física. Ah, não, porque eu me movimento o dia inteiro. Eu falei, tá, como? Me explica, vamos lá. Sabe? Pô, eu paro pra ouvir, eu levo mais de uma hora, sabe? Eu paro pra ouvir, eu falei, tá, se movimenta, vamos lá, o que que você faz? Você vai na padaria comprar o pão andando, aí você soma dá 5 minutos. Aí depois você dirige mais meia hora, aí você deixa o carro, aí você anda mais 5 pra buscar o filho na escola. É isso? Sabe? Ah, eu pra lá e pra cá dentro de casa eu não paro. Então, assim, ser ativo é muito legal, muito positivo, mas a atividade física falta. Então, acho que uma pessoa que realmente não vai conseguir ter um tratamento tão específico que ela busque a atividade física que for mais confortável. Se ela está numa fase muito inflamada, talvez ela sinta um pouco mais de dor numa caminhada, mas talvez ela sinta bem numa bike. A bike é um ótimo exercício para pacientes que estão numa fase muito inicial de lipedema. Se ela tem algum local que ela tem acesso a piscinas também, nossa, excelente, porque aí se ela tiver alguma alteração do sistema circulatório, linfático, venoso, vai ajudar. É uma autodrenagem. A pressão hidrostática da coluna da água, ela promove a melhora circulatória. Então, é uma forma de você estar fazendo drenagem linfática, já que a gente não está conseguindo ter um fisioterapeuta especialista em lipedema. Então, vamos fazer o que a gente pode. E aí, assim, claro que se a gente pudesse ter associados algumas coisas mais tecnológicas, claro que é sempre muito bem-vinda, né? Tipo, uma meia elástica, se ela tiver varizes, procurar nem que seja um atendimento para tratar essa circulação, que não existe tratamento de lipedema com circulação ruim, gente. Não vai funcionar, sabe? E isso a gente consegue em qualquer lugar, né? Você vai conseguir um médico vascular, talvez não um especialista em lipedema, mas você vai conseguir um endócrino, talvez, para te ajudar, mesmo via posto, que vai conseguir te guiar numa alimentação, controlar, às vezes está com a maioria dessas pacientes que estão acima do peso, assim, elas têm glicose alta, elas estão numa fase de resistência insulínica que a gente chama. Então, às vezes, alguns medicamentos até de posto de saúde já vai te ajudar, sabe? Então, a gente consegue, sabe? Dá mais trabalho, dá, mas quanto menos recursos, talvez, onde você esteja, mais importante é você prestar atenção em você mesma. Exatamente, acho que é isso, sim. A gente também tem muito recebido isso, assim, das nossas parceiras pacientes. É se conhecer. É se Uhum. conhecer e tudo vai ficar muito mais fácil de Sim, acontecer, né? sim, Porque é claro que existe aquela parte ah, que é mais genérica, mas de fato, cada corpo é diferente, né? Cada corpo claro. reage diferente. Tem pacientes que descobrem mais cedo, mais tarde, enfim, com alguma exposição ali a mais hormônios. Então, assim, cada uma vai reagir de maneira diferente também, mas a gente sabe que talvez alimentação e exercício são coisas genéricas que servem para E desinflamar beber ali. água, evitar bebida alcoólica. Então, assim, essas coisas todas é um geralzão, assim. É claro, nossa, eu tenho acesso a tecnologias. Ótimo, né? Hoje eu fiz uma cirurgia de lipedema onde totalmente tecnológica o tempo todo. Eu usei milhões de equipamentos, equipamento para remover nódulo, equipamento para fazer depois lipoenxertia, equipamento para retração de pele, jato de plasma. Isso é o tratamento do lipedema? Não. Isso é a parte estética que a gente fez, uma paciente que já fez tratamento do lipedema. Mas isso a gente entende que é para minoria, não tenho dúvida, com certeza, sabe? Mas se as pessoas puderem ter essa consciência de primeiro se conhecer e vir a fazer o que é saudável, literalmente básico, bem feito, ajuda muito, muito, muito mesmo, assim. Isso dá toda a diferença. Legal, legal. Antes de entrar ali na parte de
terapia de compressão, que a gente também queria entender um pouquinho mais para passar para as nossas Bloom Lovers aqui, eu recebi uma pergunta. Minha perna direita é muito diferente da minha perna esquerda. E foi algo que me chamou a atenção, porque, de fato, de todas as aulas, né, que eu já tive de lipedema, o lipedema ele é mais simétrico, correto? Uhum, uhum. Então, Ela deve ter lipedema. se ela Ela tem deve ter essa lipedema. diferença, ela Não pode tenho ter outra dúvida. coisa É, associada. não tenho dúvida, assim, ó, quando a gente pega uma simetria, assim, ela pode ter lipedema com linfedema, ou o caso dela ser realmente linfedema, sabe? E aí aí é bem diferente. O tipo de tratamento não é só isso. A gente realmente Então, precisa de um tratamento mais específico para linfedema, senão é, não vai melhorar. é outra doença, né? Então, legal assim, até Sim. passar, gente, ó, se vocês têm diferença entre uma perna e outra, não é lipedema ou pode ser outra doença associada ao lipedema também. Eu acho que isso Uhum. também é uma das características do lipedema, né? Isso, Que é bem seria essa simétrico. simetria. É. Suplementação. Tem algumas perguntas aqui sobre suplementação. A suplementação ela é indicada para todo mundo ou de fato ela é específica para cada paciente em determinadas fases do tratamento? O que acontece é que, assim, hoje em dia a gente recebe pessoas tomando muita coisa, né? Então, às vezes, a gente tem que dar uma olhada, porque às vezes a combinação de algumas coisas até gera mais pico inflamatório, né? Então, a primeira coisa é essa. Para quem não faz nada de suplementação, uma boa suplementação, assim, é procurar suplementos que visem o lado de melhora de contração de parede de veia e de linfático, que a gente chama de venotônicos, né? Então, são suplementos voltados para essa linha mais de contração mesmo de veia e de linfático, porque aí você não fica formando tanto edema, então já é uma coisa que ajuda muito nos sintomas. E o outro são suplementos que promovam a melhora inflamatória. Então, a curcumina, ácido alfa-lipoico, associada à piperina, tudo isso vai trazer benefícios, sabe? Então, a gente acaba combinando várias fórmulas para ajudar essa paciente a sair, principalmente das que estão com dor. As que estão com dor, eu não vejo como não suplementar, sabe? A Legal. suplementação, ela é muito bem-vinda. Legal, interessante. Vamos lá, deixa eu ver mais perguntas. Pode dormir com a calça. Tá, então vamos entrar em terapia de compressão, assim. Pode. Qual é o papel da terapia de compressão no Assim, tratamento ó, do lipedema? como eu falei, né? O nódulo do lipedema, ele não é gordura, né? Então tem que entender que ele precisa ter um tratamento diferenciado, né? Então não é uma cinta compressiva que a gente vai colocar. A gente vai usar terapias compressivas suaves, sempre compressões suaves, principalmente nessa fase mais inicial, para que a gente melhore a oxigenação, a resposta tecidual, para que a gente possa promover uma melhora da vascularização daquela região. Conforme o paciente vai melhorando dos sintomas de dor ao toque, de pequeno edema, vai entrando num ritmo de atividade física, a gente consegue aumentar as compressões. Então, assim, as calças compressivas pode sim dormir, tá? Não tem problema, mas sempre o ideal é ser usado durante o dia, porque você está promovendo o movimento. Eu sempre falo para as pacientes que não adianta ela querer não usar de dia para usar de noite, que essa troca não adianta. Ela não é válida. O que acontece é que eu tenho pacientes que se sentem tão bem que me pedem se podem dormir à noite também. Eu falo, pode, sabe? Porque realmente elas têm um alívio grande. Eu falo, não tem problema, desde que você não esteja trocando, tá? Então, não quer usar de dia, aí se sente bem à noite, quer também dormir, tudo bem. Mas não substitua a noite pelo dia, porque aí você não tá gerando essa melhora circulatória que eu preciso do movimento, mesmo que seja o seu movimento do seu dia a dia, tá? As meias elásticas, eu já prefiro sempre recomendar que não durma, apesar das minhas pacientes, muitas vão, se tiverem aqui, vão dizer, mas você mandou eu dormir. São casos específicos, porque são casos que eu avaliei. Então, assim, no geral, eu peço para não dormir. Porque as meias elásticas, por elas serem compressões graduadas, às vezes são graduações muito altas. E se você coloca ela um pouco torta, você pode gerar compressões, às vezes, num ponto de algum nervo ali, principalmente essas que tem dedo de fora, que a gente fala que deixa sem Sim. ponteira, e aí pode gerar o que a gente chama de parestesia. O que que é isso? É um formigamento. E aí fica formigando a perna, e aí você, é assim mesmo, eu vou aguentar, eu sou forte. Aí você faz uma lesão neurológica.
Então, por incrível que pareça, e quando a gente dorme, principalmente então, às vezes, pessoas que tomam remédio para dormir, às vezes elas nem percebem isso acontecer. E elas só percebem quando acordam no dia seguinte. Então, meia elástica para Entendi. dormir, eu deixo, vários pacientes eu até peço, principalmente as operadas, tudo, mas são pacientes que eu tenho um controle muito próximo. Como regra geral, como falando aqui numa live, que a gente não sabe quem tá aí nos ouvindo, não recomendo, porque são graduações muito altas, eu acho que pode ser arriscado. Sim. E aí, como você falou, você às vezes coloca de uma maneira, ou tá dormindo, ela, né, enfim, sai do lugar ali, pode acabar fazendo Pode. o Não, efeito note. Sim, negativo. negativo e ter efeitos. Aí junta com alguma coisa que você toma para relaxar, para dormir, pronto, ou bebeu naquele dia. Então aí a gente toma um cuidado um pouco maior. Vamos lá. Toda paciente de lipedema tem que usar compressão? Quase todas. É muito difícil. É, assim, ó, eu te digo que poucos casos eu não indico alguma terapia compressiva. Quais casos eu não indicaria, assim? Pacientes que chegam para mim que eu vejo que a nodulação é uma nodulação muito fibrótica, muito localizada, muito focal, assim, que ela não tem nenhum fator inflamatório. É alguém que compensou totalmente o lipedema, que já veio praticamente tratada, e basicamente são casos que vêm assim, já, doutor, eu vim operar. São pouquíssimos, assim. No geral, a maioria que chega para mim tem sintoma, tá com dor, sente peso, sabe? Tá precisando sim da terapia compressiva. Então, a maioria a gente acaba utilizando. E mais uma pergunta: meias de compressão tem que ter acompanhamento médico? As meias com uma compressão mais leve, que a gente fala que são as 20 e 30, ou chamada média compressão, são mais tranquilas de você comprar. Vende sem receita, vende em casas de produto hospitalar, vende na internet, em site. Como eu falei, eu só não gostaria muito, eu só não gosto muito das pacientes usarem para dormir, que eu acho que pode ter um risco, mas essas não, essas assim são muito mais tranquilas. Agora, as de alta compressão, eu tenho meias de 30 40, eu tenho meias de 50. Assim, ó, é um outro patamar de meia, né? E de malhas, terapias compressivas, que às vezes é o que você precisa. Então, por isso que às vezes eu tenho muito receio, porque a pessoa, mas eu já uso meia. E quando você vai ver uma meia de 15 milímetros, eu falo, não, não sei. Então, generalizar a meia, como botar tudo no mesmo bolo, é um problema. Porque aí você acha Sim. que você tá fazendo um tratamento certo, não tá, né? Mas é sempre muito bom ter uma meia para viajar de avião, para um dia que você vai ficar muito em pé, alivia sintomas, mas às vezes não é só isso o tratamento, como eu te falei. Exatamente, é. Eu acho que assim, é o auxílio ali, talvez, É, por exemplo, pega uma calça de compressão, ela vai isso, ser no teu dia a dia, né? Tu vai precisar usar isso. uma calça, bota uma calça de compressão, ela vai ajudar. De alguma maneira, Muito. ela vai te ajudar. Eu adoro. Eu viro e Né? mexe, tem dia que Então, assim, ai, tô cansada, eu vou botar uma meia, uma calça de compressão, porque aí eu tenho criança, tenho cachorro, vida de mãe, de tudo, né, gente? As pessoas acham que eu sou trabalha muito médica. em pé, às Que eu, vezes, ou muito exato, as pessoas sentada. acham que eu sou médica, que eu não vou no mercado, que eu não passei cachorro, que eu não tenho filha pequena. Então, assim, é aquela correria. Então, tem dias que eu, ai, hoje eu tô cansada. Aí eu boto a calça, ai, é gostoso, sabe? O dia de cirurgia eu boto meia. Aí eu te confesso que eu prefiro a meia elástica, porque realmente eu fico Ela é muito mais. concentrada. Eu esqueço da vida, né, ali, né? Então, ali realmente, aí eu prefiro a meia. Eu acho que Fica essas muito tempo de pé também. muito, é. E eu acho que assim, todo mundo sente talvez algum efeito Alívio. quando, né? Muito alívio, alívio. Até para coisas suaves, assim. Até uma moça jovem, que às vezes não tem lipedema, Exato. se sente bem, Para sabe? exercício físico também, assim, é É algo que muitas mulheres procuram, corredores. Então, assim, isso. é uma terapia. A terapia de compressão, acho que ela é muito aliada ali para, né, ativação da circulação, né, Isso. diminuir o inchaço. Então, assim, não existe uma contraindicação, toda Não, mulher pode usar, exceto as meias graduadas, que aí sim precisam de uma recomendação médica, porque daí são casos mais específicos. exato. Correto? Exatamente. Vamos lá ver se temos mais perguntas. Aqui. Para mim não aparece. Deve aparecer só para você. Manchas roxas saem com algum creme.
Acho que as manchas são edemas, né? São Hematomas, machucados, assim. né? Aham. Na verdade, o ideal é tratar a causa, né? Tratar essa hiperpermeabilidade capilar, assim. Ou às vezes, não sei se o casal não for lipedema, às vezes tem alguma veia nutridora, que a gente chama, né? E aí o fato de ter um vaso ali doente, qualquer pequeno toque ali já vai. Esses casos muito específicos não tem jeito. Aí você vai ter que passar por consulta mesmo. Porque senão você só vai estar tapeando. É que nem passar uma maquiagem. Aí não adianta. Aí, Sim, aí eu sim. não sou favorável, sabe? Até me trouxe uma pergunta recorrente também que a gente escuta. Cremes, né? Ela falou de cremes aqui, mas falou para as manchas, mas a gente recebe também Ai, muitas gente, perguntas isso de é. cremes para lipedema. Já recebemos muitos aqui patrocinados que, né, Nossa. a gente que fala muito sobre Eu lipedema, sempre hoje. aparece. Aham, hoje apareceu um pra mim e mandei para as meninas que são do nosso suporte do Lipedema Santa Catarina, né? Que fazem o acompanhamento dos pacientes de tratamento online, né? Do lipedema sob controle, mandei, olha essa propaganda, até eu quero! Meu Deus, eu quero pra mim! Assim, fica impressionante. A moça muito bonita, fazendo, passando, aí mostrava a perna dela lá apertando, assim, sabe? Aquele aspecto de celulite, aí ela passava o creme, aí dizia que tinha que passar o creme, fazer atividade física e comer bem. Claro, eu ainda achei até que isso ainda foi um pouquinho melhor. Mas assim, parecia um milagre. Falei, meu Deus, eu vou passar isso até onde eu não tenho, então vai ficar perfeito. Tem que tomar muito cuidado, sabe? Isso é a parte ruim da internet, eu acho. Porque a mulher com lipedema, ela é uma mulher fragilizada. Ela já tá sofrendo, né? A gente Ela sempre tá fala muito disso também. sofrendo. Então chega uma mulher bonita passando um creme, dizendo que aquilo ali vai dar certo. Ah, eu também quero, sabe? Te confesso que eu topo, não tenho dúvida. Mais um creme, que mal vai fazer. Só que aí é a decepção, né? Que aí o que acontece é um ciclo. Porque começa muita coisa a não ser efetiva e aí ela não busca o que é o correto. Esse é meu maior medo. Realmente, eu não acho que o creme faça mal? Não, não acho. O problema é que você deixa de procurar o que é o certo para tratar. Então, é o que eu falo, assim, sabe? Ah, doutora, eu resolvi fazer. Eu descobri que tem um tratamento que ele passa com. Agora tem um creme com ozônio no creme. Ah, eu não sei como, mas que ele melhora. E eu gostei, me senti bem. Eu falei, então tá, pode usar. Te deu alergia? Não, pode usar. Mas a gente também vai fazer o resto, tá? Você promete que você não desiste do resto? Eu deixo usar o creme que tu quiser. Você só não desiste do resto. Pra mim, tudo certo, entendeu? O problema das coisas placebo são essas. Que às vezes a pessoa entra no placebo e aí ela vê que não funciona. E aí depois ela não busca o tratamento correto. Então, esse é a minha Uma maior frustração preocupação. muito grande. Exato. Legal, gente. Por isso, sigam as pessoas certas, sigam pessoas ali, né, que realmente têm essa especialidade. Procurem, né, procurem conversar com outras pacientes. Procurem, existem muitos grupos de pacientes com lipedema também que Uhum. indicam médicos que já se trataram. Enfim, eu acho que é muito importante a gente saber exatamente de onde que a gente está buscando as informações, né, para não Sim, se frustrar, porque eu acho que já é um sofrimento tão grande. claro. Quem tá com aquilo, quem tá sentindo aquela dor, ou quem tá no estágio ali de muita inflamação, já é um sofrimento. E aí passar por uma frustração de algo que, né, foi lá, comprou, achou que ia mudar a vida, e realmente a gente sabe, a gente que conversa com muitos profissionais ali, que é um tratamento multidisciplinar, todo mundo fala, então a gente precisa tá ali bem certinho em todos os, né, alimentação, exercício, vascular. Então, existem muitas coisas além de um creme milagroso ou um remédio que a gente toma milagroso ali, né? Uhum. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Ah, doutora, meia 3/4 para quem tem lipedema nas coxas, adianta? Não, nada. Nada. Eu nem uso 634, tá? 634 eu uso para paciente que quase não tem sintoma de vazio quando vai viajar de avião. Paciente de lipedema, nunca. Pouco uso, tá? Não serve para nada. Ah, legal. Essa pergunta me trouxe outro questionamento, assim. Quem tem lipedema, por exemplo, tem lipedema que é só nas coxas, tem lipedema que é coxas e panturrilhas, certo? Uhum. Ambos a gente tem ou lipedema nas coxas, sendo na panturrilha, né, na perna inteira ou só nas coxas. A compressão, ela não precisa ser só feita nas coxas. Tem muita gente que acha que a compressão tem que ser feita onde tem o lipedema. A compressão, ela é feita nos pontos corretos, né? Uhum. Que existe ali todo o estudo do corpo e tudo mais do retorno venoso. Então, assim, de fato, existem
não só, né, por exemplo, a legging da Bloom, mas outras calças, que existe a compressão na coxa, mas a compressão na coxa, ela está sendo feita ali naquela função, mas ela também é legal trazer isso, doutora, para segurar, né? Tem muita gente que tem aquela gordura um pouco caída, um pouco Solta. flácida, um É, pouco solta. que Então, dói. essas, Ela entra em atrito. O que isso é para acontece dor, daí acaba é, segurando. eu tenho muitas pacientes que, assim, o nódulo é tão pesado, ele é tão denso, como a gente já tinha falado ali da densidade do nódulo lipedema, que se ela vai fazer uma caminhada ou ela vai dançar Exercício de mais, impacto também. exercício de impacto, aquele nódulo ele fica entrando em atrito. E aí ele fica se bate um do outro. Aí no dia seguinte, ou às vezes algumas horas até depois, ela, nossa, eu piorei muito, eu tô com muita dor. Geralmente são nódulos densos e pesados. Então, até ter essa compressão para segurar, dar essa segurança, ajuda ela a fazer. Claro, não é por isso que ela vai sair correndo por aí, mas ajuda ela a dar uma liberdade numa caminhada, por exemplo, ela não fica com dor depois, sabe? Então, até isso é importante. É, a gente teve até um relato de uma paciente numa outra live que a gente fez com outras pacientes ali junto, foi uma troca, e ela disse que ela foi num médico uma vez e ele falou assim, que ela queria fazer exercícios e tal. Ele falou: ah, pega o teu cachorrinho e vai dar uma caminhada. Vocês não podem, quem tem lipedema não pode fazer exercício de Não, impacto. Então, assim, hoje não. a gente tem a Tamires, Nossa. por exemplo, que é uma parceira nossa que faz crossfit e ela já Claro. Ah, eu operou, amo ela as tem grau crossfiteiras. 5. Nossa, Então, eu assim, adoro. Hoje eu operei uma crossfiteira, eu adoro, eu falo que são ótimas, porque elas são não é uma muito limitação, dedicadas. né? Não, não, o que acontece assim, se ela tá numa fase muito inflamatória inicial, eu não vou, e ela não faz atividade física, eu não Não vou pode começar começar. pelo Sim, sim, crossfit e sim. pela corrida. A pessoa assim, não faz nada, nunca fez nada, tá com dor pra caramba, tá inflamada, cheia de edema. Não, você vai começar assim, por uma bike, por um exercício na água, depois eu vou liberar Exercícios caminhada, na água, exatamente. levemente um trote. Se for a sua vontade depois de fazer um CrossFit, nada contra, sabe? Pelo contrário, são exercícios ótimos, assim. A gente sabe que os exercícios de impacto são excelentes para prevenção de osteoporose. Então, assim, não sou contra. Eu só acho que tem o seu momento. Mas se eu já pego uma paciente que é crossfiteira, eu não proíbo, de jeito nenhum. Eu falei, não precisa parar. Eu tive uma que chegou assim, morrendo de medo. Você vai mandar eu parar de fazer? Eu falei, de jeito nenhum. Você já faz isso há quanto tempo? 2 anos? Ótimo, segue fazendo. Vamos tratar e vamos manter o que você já faz, tá? Então, é bom senso também, né? É o bom senso e voltamos ali no fato de se conhecer, né? Se conheça, conheça os seus limites, né? É. Tem ali o acompanhamento do seu médico. Legal, gente. É, estamos chegando ao fim da live. É, eu queria agradecer muito a doutora Thais. Eu Imagina. acho que foi muito esclarecedor, assim. Cada vez que eu converso com algum profissional, eu não tenho lipedema, mas estou muito inserida, né? Desenvolvi essa calça junto com profissionais e escutando pacientes, então eu aprendi muito sobre o lipedema, mas é muito legal escutar e aprender cada vez mais e poder de fato realmente ajudar tantas mulheres. Isso pra Sim, gente é muito gratificante, assim, me emociona demais ouvir relatos de pessoas que se beneficiam com aquilo claro. que a gente faz, né? Então, eu acho que o meu trabalho, o teu trabalho, então eu acho que a gente consegue levar isso para as mulheres. É, da minha parte, é extremamente gratificante. E conversar com especialistas, com pessoas que querem compartilhar esse conhecimento é mais gratificante ainda. Então, muito obrigada. E eu queria que você deixasse uma mensagem final, se você quiser falar algo que a gente não falou aqui para as nossas seguidoras, fica à vontade. Tá. Queria agradecer primeiro, né, essa oportunidade, porque eu acho que como você falou, a gente tem que trazer coisas que realmente possam vir a agregar, né? Então, tem muita coisa errada. Eu, às vezes, passo mais tempo em consultório, desmitificando coisas que ela chega para mim com preocupação, como essa que a gente falou no final, não pode fazer um crossfit, não vou nunca mais poder comer, agora eu vou viver de meia. Não é assim. Então, assim, às vezes eu passo muito mostrando para ela que a vida dela vai ser ótima, né? Não, isso não vai ser um limitador. Então, eu acho que o primeiro passo é esse. A segunda mensagem é dizer que, assim, eu realmente gosto muito de tratar lipedema, né? Eu acho que médico que trata lipedema não é para qualquer um, tanto que eu tenho vários colegas vasculares que encaminham direto para mim. Eu falei, eu te ensino, não quero. E realmente eu acho que tem que ser para quem gosta, para quem quer realmente, porque é um empenho, eu acho que eu gosto, né? Mas é algo que realmente você tem que fazer porque você gosta, porque são pessoas
que já vem de um histórico muito pesado. É muito difícil eu pegar uma paciente com lipedema que não tem uma carga por trás muito grande. Então, a gente estar junto nisso, e dar suporte, ter coisas que realmente funcionem para ela, pela primeira vez, ela é muito bom. Então, assim, como, né, como você também está nessa jornada, eu realmente gosto muito, né? Então, eu não faço só a parte cirúrgica, apesar de eu ser cirurgiã, eu faço como um todo, e mesmo as que operam continuam comigo. Então, a gente tem esse suporte todo. Eu acho que se ficou alguma coisa sem responder, eu vou novamente falar ali pode Vai entrar, na caixinha. vai na minha caixinha ali no Doutora Thais Vascular, ou no próprio do Lipedema SC, que se porventura passar alguma coisa, a gente tem uma equipe grande, então elas separam para mim, eu mesma respondo cada dúvida das nossas pacientes, dos nossos programas vem para mim. Eu respondo cada uma, na maioria das vezes até com áudio, para elas verem que sou eu, que não é uma mensagem, não é uma Não é secretária. automático. Não, sabe? Sou eu ali falando, explicando, gravando. Então, eu acho que é essa a mensagem. Eu acho que é se envolver de verdade, assim. Então, não acreditem em milagres, mas você pode conseguir. Então, é só ter a orientação correta. Então, obrigada. Vou me despedindo. Eu sei que vocês vão ter um Obrigada. sorteio, então eu vou saindo Teremos o para vocês sorteio. finalizarem o sorteio aí. Mas sigam a Thaís aqui, tá, gente? Realmente podem tirar o resto das dúvidas que a gente não respondeu aqui lá com ela. Como ela falou, ela abriu a caixinha e realmente a doutora é especialista e traz muita informação sobre lipedema aqui pra gente. Qualquer coisa também chamem a gente, que a gente já encaminha o Insta dela aqui, tá bom? Muito obrigada e fiquem Imagina. aqui pra gente fazer o sorteio. Tchau, boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Gente, que live legal. Eu adorei conversar com a doutora Thaís. Como eu falei aqui, se alguém tiver alguma dúvida que não foi sanada, hoje ela abriu uma caixinha, né, de perguntas lá no Instagram dela. E qualquer coisa, podem perguntar aqui pra gente, que a gente encaminha ali o Instagram dela, que não conseguiu pegar. Mas foi realmente muito esclarecedor. Espero que tenha ajudado muitos de vocês. E vamos fazer o sorteio agora, para quem ficou até o final com a gente. Eu vou fazer uma pergunta e a primeira pessoa que responder, tá, que aparecer aqui para mim, vai ganhar uma lip legging da Bloom, o nosso lançamento, e que faz parte, né, de uma das etapas do tratamento do lipedema, e é algo que realmente tem ajudado muitas pessoas aqui, muitos relatos legais, não só quem tem lipedema, mas para quem, né, tem problemas de circulação. Então, eu vou fazer uma pergunta e quem responder aqui primeiro, quem aparecer para mim, vai ganhar a nova lip legging da Bloom. Ok? Então, vamos lá. A pergunta é: qual é o tipo, né, o nome do tratamento onde a lip legging entra? Por que que a legging de compressão da Bloom ela é importante? Para que tipo de tratamento do lipedema? Como é que é o nome, né? A gente tem o tratamento de alimentação, exercício, e temos a terapia compressiva. Terapia compressiva, muito bem. Quem apareceu aqui para mim? A Luana Santiago. Luana Santiago, parabéns. Terapia compressiva, que a nossa lip legging entra aí como parte do tratamento do lipedema na terapia compressiva, né? Na terapia de compressão. Então, gente, Luana Santiago, você pode entrar em contato com a nossa equipe. E quem não ganhou, aproveita o desconto, né? Aproveita ali os nossos cupons de desconto. Quem não está nos nossos grupos VIPs, entra no grupo VIP, que a gente ali compartilha todas as ofertas e promoções. Tá bom, gente? Muito obrigada. Boa noite para vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.